Vou desenhar de novo um cubo só. Aí eu vou fazer o seguinte: o comprimento, a largura e a altura é tudo igual, né? Se eu pedir para você calcular a área de uma face só, como é que seria a área de uma face? A área de uma face seria A vezes A, uma face só. É A vezes A. Se fosse o volume, é A vezes A vezes A, mas uma face é A vezes A, que dá A ao quadrado. Então olha só, 22A ao quadrado. O que é esse 22A ao quadrado? Quantas faces visíveis eu tenho? 22 faces visíveis. Cada face tem que área? A ao quadrado. Como são 22 faces visíveis e cada um é A ao quadrado, então 22A ao quadrado igual a 198. O que é esse 198? Esse 98 são todas as áreas. É o que a questão chamou de área total, né? Então 22 vezes A ao quadrado é 198. Aí eu vou pegar o 22 que está multiplicando, vou passar para o lado de lá dividindo. 198 dividido por 22 vai dar 9, certo? 22A ao quadrado igual a 198. O 22 passa dividindo, fica A ao quadrado é 9. Se o A ao quadrado é 9, quanto é que é o A? O A é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Beleza isso? O que é que eu consegui encontrar agora, então? Isso aí que eu encontrei foi a área, foi o valor do A. O que é que esse A representa? Só o A. Comprimento, é aresta, exato. É o comprimento, a largura e a altura, que é tudo igual. Então tudo é 3. 3 de comprimento, 3 de largura e 3 de altura. Certo? O que é que a questão pediu para a gente calcular? O volume. O volume de quê que a questão pediu para calcular? O volume, lê aí na questão. O volume de cada cubo. Então vamos calcular o volume de um cubo só. Como é que eu calculo o volume? A área da base vezes a altura. Como é a área da base vezes a altura aí? É A vezes A vezes A, que é A elevado ao cubo. Então calcular o volume, ó, A vezes A vezes A elevado ao cubo. Só que eu já determinei o valor do A. Quanto é que era o A? Não era 3? Então aqui ficou 3 elevado ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então, resposta da questão, 27. 27, qual é o item aí? Item B de bola. Entenderam isso aí? Agora, né, Alexandre, eu não sei muitas fórmulas da geometria espacial. Precisou de alguma fórmula muito complicada nessa questão? Não significa dizer que a questão é fácil. Mas não precisou de fórmula. Por isso que eu estou dizendo para vocês, a prova do Enem é uma prova que vai cobrar de vocês algumas habilidades. Não é para você ficar se matando decorando fórmula. É muito mais habilidade visual do que qualquer outra coisa, essa questão. Tá bom? Todo mundo anotou o gabarito, letra B de bola? Vamos lá para outra agora? Essa questão aí é sensacional. Prestem bem atenção. Questão simples de fazer, mas às vezes a gente pensa numa coisa e vai fazer outra. Olha só, questão 3. Uma formiga, aí a questão pediu para você ignorar o tamanho dela, encontra-se no vértice A do paralelepípedo reto, ilustrado ao lado. É como se fosse uma caixa de sapato, e você tem uma formiga bem no cantinho, ó, nesse cantinho A, certo? Quais são as medidas dessa caixa? Tem aí, ó, uma medida é 9, a outra medida é 8, e esse 4 que aparece aí, o que é esse 4? É a altura da caixa, né? Então a altura da caixa é 4, tem uma outra medida que é 9, eu posso dizer que é o comprimento, e a largura é 8. Pessoal, quem é comprimento, largura e altura, isso não é muito importante não. O importante é que a gente sabe que tem 3 dimensões. Um é o comprimento, uma é a largura, outra é a altura, certo? Aí o que é que a questão pediu? A questão pediu o seguinte, ó. Qual é a menor distância que ela precisa percorrer para chegar ao vértice B? Então a formiga está lá no A, formiga bem aqui no A, e ela quer ir do ponto A para o ponto B. E eu perguntei qual é a menor distância que a formiga vai percorrer. O que é que a gente pode pensar? É isso que eu quero ouvir. A gente pode pensar assim, poxa, vamos calcular a diagonal, porque era só ligar do ponto A para o ponto B. Se eu calculasse a diagonal, isso não vai ser a menor distância? Vai, se eu conseguir passar por dentro da caixa. Mas será que essa formiga... Alexandre, mas não podia ser uma formiga voadora não? Que vai voando por dentro da caixa? Podia. Mas o que é que o enunciado diz lá? Diz que tem que ser sobre a
superfície. Se a questão diz que é sobre a superfície, ela pode voar por dentro da caixa? Não, porque ela não está dentro da superfície, certo? Então tem que andar por cima da caixa. Como é que eu vou fazer? Ah, Alexandre, eu acho que eu já sei. Eu vou fazer o seguinte. A partir desse ponto A que está bem aqui, ó o que eu vou pensar? Eu vou subir até aqui. Depois que eu subir até aqui, eu vou andando para cá. Pode ser assim? Não sei. Não, Alexandre, faz assim, ó. Sai daqui, aí tu vem até aqui andando, ó. Aí depois tu sobe para cá e depois sobe bem para cá. Eu não sei. Será que essa é a menor distância? A gente vai passar o dia todo discutindo desse jeito. O que é que eu preciso que vocês entendam? A questão pediu para a gente andar sobre a superfície. Qual é o problema dessa questão? É que essa figura é uma figura no espaço. Então significa dizer que tem uma tampa que está localizada num plano e a outra tampa está localizada em outro plano diferente. Esses dois planos não são alinhados. Tem uma parede que está subindo da caixa e tem outra que está deitada, né? Essa face bem aqui, ó, da frente, onde tem esse pedacinho bem aqui, ó, vou marcar aqui, ó. Antes eu vou falar logo disso aqui, eu vou voltar para a questão. Planificação de uma superfície. Isso já está na apostila de vocês, essa observação. O que é a planificação de uma superfície? Olha a definição. Planificar um sólido num plano é fazer com que toda a sua superfície se apresente como uma figura plana. Então imaginem o seguinte, você tem uma caixa de sapato, não tem? Quando você pega uma caixa de sapato e bota essa caixa de sapato em cima de uma mesa, todas as faces dessa caixa de sapato estão em contato com a mesa? Não, se você botar uma caixa de sapato em cima da mesa, só o que fica colado com a mesa é a base, o resto não fica. Mas eu podia fazer o seguinte, eu não podia pegar uma tesoura, sair cortando... Eu podia pegar uma tesoura, sair cortando essa caixa de sapato e abrir a caixa de sapato todinha em cima da mesa? O que é isso? É planificar a figura, certo? Sim, mas qual é a vantagem de você planificar? A vantagem de você planificar é porque a planificação permite visualizar caminhos sobre a superfície. Então, essa que é a dica da questão. Quando o enunciado te der uma figura que está no espaço e pedir assim para vocês, ó, poxa, eu te dei uma figura no espaço, mas eu quero andar sobre a superfície. O que é que você tem que fazer? Planificar. O que é planificar? Imaginar que você vai pegar a figura e vai abrir a figura. Só que não precisa abrir a figura toda. Você só precisa abrir aquilo que você vai trabalhar. Então vê se fica claro aqui, ó. Eu vou pegar essa figura que está aqui, quero marcar com vocês essa face. Isso aí é uma lateral, não é? Essa lateral, vocês estão vendo que lá embaixo é a posição da formiga, no ponto A? Né? Eu vou marcar essa outra face bem aqui. Lá em cima é onde eu quero chegar, no ponto B. Pessoal, me diga o seguinte, essas duas faces que eu marquei, será que elas estão no mesmo plano? Imagina que você vai botar essa caixa em cima de uma mesa. Será que essas duas faces de vermelho vão estar no mesmo plano? Não, porque eu não vou ter uma face que está subindo e não vou ter uma face que está deitada. Então essa face que está subindo está num plano, essa face que está deitada está em outro plano. Se estão em planos diferentes, o que é que eu vou ter que fazer? Planificar. Para planificar, minha ideia seria o seguinte, eu vou pegar essa tampa que está deitada e vou só levantar a tampa. As outras partes da caixa eu não vou mexer não, porque eu não preciso de tudo não. Eu só vou trabalhar com essas duas partes que eu marquei de vermelho. E a minha ideia é pegar a tampa que está deitada e levantar a tampa, para deixar essa tampa e essa parte de baixo vermelha no mesmo plano. Então o que é que acontece aqui? Presta atenção aí, ó. Tá aí as duas faces que eu marquei. Tudo bem? Eu vou separar essas duas faces. Tá aqui a primeira face, certo? Tá aí a segunda face. Elas estão em planos diferentes. Tem uma face que está em pé e tem outra face que está... Tem um em pé e tem outra face que está como? Está deitada. O que é que eu disse que eu ia fazer? Planificar. O que é planificar? É deixar as duas faces do mesmo jeito. Eu vou pegar a face que está deitada e vou levantar a face deitada. Então, olha só como é que fica, ó. Dá para ver agora? Vamos voltar. Está desse jeito, ó. Eu peguei a face que está deitada e levantei, ó. O ponto A continua na mesma posição, o ponto B continua na mesma posição, ó. Só peguei a face e levantei.
Agora eu consegui planificar a figura? Consegui. Ah, mas os outros lados? Mas eu não vou precisar dos outros. Eu só vou precisar saber de onde é que eu vou sair e onde é que eu vou chegar. Então eu só preciso desses dois. O que é que eu quero agora? Eu não quero andar sobre a superfície? Então andar sobre a superfície é sair do ponto A e chegar em que ponto? No ponto B. Agora vamos colocar as medidas. Essa partezinha aqui de baixo, ó, bem aqui não era 9? Continua quanto aqui? 9. Esse 4 que está aqui, ó, não era a altura da caixa? Continua sendo 4 bem aqui, ó. Bem aqui a altura da caixa, 4. Agora o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é essa altura que eu levantei a mais. Porque antes a caixa estava deitada, eu só fiz levantar. Essa altura que eu levantei, quanto é? Quanto? Beleza, 8. Vamos mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo esse pedacinho que eu estou marcando de preto aí? Vamos voltar, ó. Vou marcar aqui de preto esse pedacinho. Quanto é que vale esse pedacinho? 8. Lá em cima, ó, esse outro pedacinho que eu marquei de preto, 8 também. Esse outro pedacinho aqui, 8. Então aquele pedacinho lá que eu levantei é 8. Certo? Então olha só a figura que eu tenho. Preciso que vocês copiem essa figura aí na apostila de vocês, que é para ver a resolução. Copie essa figura aí, rapidinho. Só isso aí, ó. Marca o ponto A, marca o ponto B e marca esses valores, 9, 4 e 8. Vamos lá. Isso que eu quero andar. Só que para andar do ponto A para o ponto B, agora eu estou vendo como é que eu vou fazer. Porque antes que uma figura estava deitada, eu não estava vendo. Tinha uma face subindo, outra deitada, como é que eu ia saber direito? Já que eu não podia passar por dentro da figura. Então primeiro eu planifiquei. Depois que eu planifiquei, agora eu vou sair do ponto A para o ponto B. Agora o que é que eu queria que vocês marcassem aí? Olha só, está aí a figura. Olha aqui como é que tinha antes, ó. 9, 4 e 8. O 9 vai continuar. Quanto é que é esse 8 mais 4? Esse 8 mais 4 é 12. Então a altura todinha é 12, né? Então vou botar bem aqui, ó. 12. Olha o que é que eu vou marcar aí, ó. Pessoal, esse triângulo que eu marquei de azul. Que tipo de triângulo é esse? É um triângulo retângulo. O que é que vale para todo triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Então eu tenho que saber quem é a hipotenusa e quem é que são os dois catetos. Nessa figura, quem é a hipotenusa? É o D, que é o que eu quero. Eu quero saber a distância que eu tenho que percorrer, né? E os catetos são 9 e 12. Então, aplicando Pitágoras, fica assim, ó. D ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Aí, desenvolvendo, ó. D ao quadrado vai ser... Quanto é que é o 9 ao quadrado? 81. Quanto é o 12 ao quadrado? 144. Somando 81 com 144, dá quanto? 225, então fica D ao quadrado igual a 225. O D vai ser a raiz de 225. Quanto é a raiz de 225? 15. 15 é o valor do D. E esse D não é a distância que eu tenho que percorrer do ponto A para o ponto B? Então a resposta da questão seria quanto? 15. Copia aí, ó. Resposta da questão, letra D de dado. A distância que eu vou percorrer é 15. Mais uma vez, ó. Foi uma questão bem interessante, uma questão legal. A gente precisou de alguma fórmula espetacular para resolver a questão? Não, a gente precisou fazer de uma coisa que se a gente não treinar, a gente não faz na prova. O que é? É a planificação. Então, qual é a mensagem dessa questão? Se o enunciado pedir assim, ó, tem que pegar uma figura espacial e andar sobre a superfície dela, o que é que você vai fazer? Planificar. Planificar o quê? Precisa planificar a figura toda? Não, só por onde você vai andar. Basta planificar. Joia essa? Então, resposta letra D de dado. Exercício número 4. Essa aqui foi da prova do Enem. Essa questão aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer essa. Olha só como é que é essa questão número 4. Ó. O enunciado diz assim: considere um caminhão que tem uma carroceria na forma de um paralelepípedo retângulo. Quer dizer, uma caixa. É uma carroceria na forma de uma caixa. Beleza? Cujas dimensões são 5,1 metros de comprimento, 2,1 metros de largura e 2,1 metros de altura.
Então esse caminhão que está aqui tem uma carroceria, e olha só como é que é a carroceria, ó. Quanto é que é o comprimento dela? 5,1. O comprimento dela, 5,1 metros. Quanto é que é a largura dela? 2,1. Está dito na questão. Quanto é que é a altura? 2,1. Então cabe um monte de coisa nessa carroceria, não cabe? Olha o que é que a questão pediu para a gente colocar. A questão disse o seguinte: suponha que esse caminhão foi contratado para transportar 240 caixas na forma de cubo, de 1 metro de aresta, tá? E que essas caixas podem ser empilhadas, eu posso colocar uma caixa em cima da outra para o transporte. A pergunta é: qual é o número mínimo de viagens necessárias para realizar esse transporte? Então, quantas viagens eu vou precisar para realizar o transporte? Está aí o caminhão. A questão diz que dentro desse caminhão eu vou colocar o quê? Dentro desse caminhão eu vou colocar caixas. Caixas de que formato? Caixas no formato de um cubo, que vai ter 1 metro de comprimento, por 1 metro de largura, por 1 metro de altura, né? Então vamos pensar o seguinte, ó. O enunciado não disse que a gente pode empilhar as caixas? Não foi? Pessoal, se a gente puder empilhar as caixas, na hora que eu colocar uma caixa em cima da outra, dá para saber quantos andares eu consigo formar aí? Qual é a altura do cubo? A altura do cubo é 1 metro. Então, se eu botar só uma caixa, fica 1 metro de altura. Se eu botar 2 caixas, 2 metros. 3 caixas, 3 metros. Dá para botar 3 caixas aí dentro? Em pé? Não, porque se eu botar 3 caixas vai passar, né? Dá para colocar quantas caixas? Quantas? 2, 1 caixa, 2 caixas. De altura. Bora ver. Vamos ver quantos tem no comprimento. Certo? Ó, a altura 2. Só na altura. Certo? Agora são 2 andares que eu consigo formar. Agora vamos ver a largura. Só um detalhe. Alexandre, mas o enunciado diz que a altura é 2,1. Sim, 2,1. Aquele 10 centímetros a mais que passou, dá para usar aqueles 10 centímetros a mais? Não dá, porque se eu botar 2 caixas, não já dá 2 metros? Para 2 metros e 10 não dá para botar outra caixa, porque se eu botar outra caixa vai passar. Então só dá para botar 2 caixas. Aqueles 10 centímetros ali que passaram vão ficar perdidos, certo? Agora vamos ver na largura. Qual é a largura? Não é 2,1 metros? Pessoal, vamos imaginar só uma camada. Na largura, quantas caixas eu posso botar? Na largura, quantas caixas? Nesse 2,1, 2, porque não é 2,1, então é 1 metro mais 1 metro, aí dá 2 metros e é 2,1, fica uma folguinha ainda, não fica? Então vamos recapitular, quantas na altura eu posso botar? Quantas? 2 na altura. Quantas na largura eu posso botar? 2, né? E no comprimento, quantas eu posso colocar? O comprimento é 5,1, dá para colocar quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Isso é difícil de ver? Não? Então a questão está resolvida já. Como é que a gente vai fazer para saber quantas caixas cabem dentro desse caminhão que está aí? O enunciado da questão diz que a gente precisa transportar 240 caixas. E eu quero saber quantas viagens eu vou precisar. Então, primeiro eu vou ter que saber quantas caixas eu consigo colocar dentro desse caminhão. Vamos começar a colocar as caixas dentro do caminhão. Olha o que é que eu vou fazer, ó. Já botei quantas caixas aí? Quantas eu botei aí? 10 caixas. Dá para botar essas 10 caixas assim? Qual é a altura delas? 2 caixas de altura eu posso botar, né? Do comprimento eu posso colocar quantas? Não posso colocar 5? Então são 2 de altura, 5 no comprimento, mas na largura só cabe uma caixa? Não, na largura cabem quantas caixas? 2. Então preste atenção aqui, ó. Quantas caixas eu estou vendo agora? Quantas? 10. Vocês concordam que pode botar outra fileira igualzinha a essa na frente dessa aí? Porque não são 2 caixas de largura? Então vamos botar mais uma fileira na frente, ó. Aí eu já tenho 10. Vou botar mais uma fileira, ó. Botei mais uma fileira na frente. Pronto. Quantas caixas tem aí? Quantas? 20 caixas. Então olha só. Uma viagem do caminhão dá para levar quantas caixas? 20.
Quantas caixas ele tinha que levar? 240. Vai levar mais de uma viagem? Vai, porque numa viagem só ele só consegue levar 20 caixas. Certo? Então vamos lá. Tá aí, ó. Uma viagem são 20 caixas. Eu não quero saber quantas viagens. Então, número de viagens. 240 dividido por 20. 240 por 20 dá 12. 12 letra. A letra C é que é 12. A D é 24, né?